Tá? Pronto. Estamos gravando. Então vamos. Exercícios de ácidos e bases. A química inorgânica eu divido em 2 capítulos na apostila. Esse primeiro capítulo trata de ácidos e bases. Ponto. Estamos no meio dos exercícios. A última parte que a gente fez de exercícios, nós terminamos na questão 4 dos exercícios de sala. Agora a gente vai para 5. Tá bom? Questão número 5, gente. Analise a fórmula do ácido acético e responda a seguir. Ali mostra a fórmula ali. Esse é o... Peraí, gente. Deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto. Ácido orgânico, gente. Ácido orgânico. 2 carbonos aqui. A carboxila, não sei se vocês lembram, né? Do grupo carboxila da orgânica. E aqui o CH3. Determine o número de hidrogênios ionizáveis presentes em cada molécula. Os hidrogênios ionizáveis são aqueles que, quando você põe o ácido na água, eles são liberados. Tá? A gente já tinha discutido isso num exercício anterior. Então, é uma forma da gente repetir o conceito para que a gente vá se acostumando. Tá? Quando eu coloco... Vamos já responder o item A, né? Quando eu coloco o ácido na água, o único hidrogênio que vai ionizar é o hidrogênio da hidroxila. Como que ele ioniza? Ele reage com a água. Lembra que o oxigênio da água tem par de elétrons sobrando. Então, ele pode fazer ligação dativa. Né? O hidrogênio ionizável sai. E ele deixa aqui o par de elétron. O par de elétron fica com oxigênio. Tá? No processo, eu formo H3O+, que é o íon, que a gente fala que é o H+, né? Mais o ânion, ó. Ó. Olha a carga do oxigênio negativa aqui. Lembra, por que a carga do oxigênio fica negativa? Porque ele ficou com o elétron que era do hidrogênio. Tá? Essa ligação aqui, ó, é uma ligação covalente polar. É uma ligação covalente polar. Tá? Beleza? Tá ali, ó. Já representa... Na verdade, assim, quando a gente representa a equação, a gente está meio que respondendo A e a B. Tá? Porque ele é um monoácido. Ele é um monoácido. Tá? Beleza? Outra coisa que eu queria comentar. Na aula da semana passada, nós fizemos um exercício onde nós chegamos à conclusão, não sei se vocês vão lembrar, que a ionização dos ácidos ela é um processo reversível. Reversível. O que isso quer dizer? Lá dentro, sempre está acontecendo 2 coisas. Na reação direta, o H+ vai para a água. Na reação inversa, o H+ volta para o ácido. Tem as 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você tem moléculas de ácido perdendo hidrogênio para a água, e tem moléculas, e tem íons H3O+, perdendo hidrogênios para o ânion. Tá? Beleza? Olha a pergunta que ele faz no item C. Quantas e quais são as espécies químicas presentes no vinagre? O que eu tenho dentro do vinagre? Aí ele coloca no parênteses que o vinagre é uma solução aquosa de ácido acético.
Então, é ácido acético dissolvido na água. Basicamente é isso. Tá? Isso é o vinagre. Gente, o que eu tenho lá dentro do vinagre? Eu tenho íons H3O+, e o íon CH3, C dupla O menos. Certo? São os íons que estão lá dentro porque o ácido está ionizando. Só que eu também tenho ácido lá dentro. Algumas moléculas de ácido eu também tenho. Por quê, professor? Porque a ionização de um ácido não é sempre 100%. E tem uma outra coisa, viu, gente? Uma informação. O ácido acético, ele tem grau de ionização de 6%, aproximadamente. Ou seja, de cada 100 moléculas que estão na água, só 6 ionizam. Só 6 ionizam. Tudo bem? Beleza? Tá? Além desses íons, o que mais eu tenho lá dentro? Eu tenho moléculas de água. De água. Tá? E assim, se eu for ser muito rigoroso, eu também posso dizer que eu tenho íon OH lá dentro. Por quê? Porque eu tenho um equilíbrio da água ali acontecendo. Eu tenho um equilíbrio da água. Lembra que a gente discutiu não sei se foi na aula retrasada, que eu tenho isso aqui acontecendo, ó, dentro da água? Né? E na aula de indicadores, lembra que eu tinha chamado a atenção de vocês para um detalhe. Eu falei, gente, onde tem água, tem H+, e OH-. Certo? Então, se eu tenho H3O+, eu também tenho OH-. Bem pouquinho, né? A gente vai dizer que a quantidade ali é bem pequena, porque o meio está muito ácido. Né? Tipo, o ácido acético ele vai ter ali um pH, dependendo da concentração dele, de pH 3, 3,5, tá? Então eu também poderia colocar os íons OH-, tá? E também tem os íons OH-, tá? Beleza? Peraí que tem pergunta aqui. Deixa eu ver. Ah, olha lá, acabaram de falar aqui também. Tá. Do OH-. Tá, já foi então, né? Que mais? Ah, não, tá, já foi. Era isso. Certo? Podem tirar print, gente. Próxima. Aqui tem a 6 e a 7. Aqui, ó, o que ele faz? A gente não precisa nem ler muito o enunciado, não. Já vamos direto aqui na tabela, ó. Aqui ele coloca uma tabela com ácidos que tem cloro, ó. Cloroso, aliás, hipocloroso, cloroso, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Clórico, que é o HClO3, e o perclórico. Na aula de ácidos, eu falei um pouquinho sobre eles. A gente falou sobre eles. Aí, o que ele faz? Ele quer que eu pegue o análogo, só que com bromo. Então, HBRO, HBRO2, HBRO3. E aí ele fala aqui, ó, analise a tabela a seguir e, por analogia, tente nomear os oxiácidos. Tente nomear os oxiácidos. Tá? Ô, gente, deixa eu fazer um comentário antes da gente fazer, até porque o exercício 7, que é o próximo aqui, ó. Esse aqui, ó.
ele vai querer fazer a mesma coisa, só que com iodo. Tá vendo? Ele deu o cloro como modelo, aqui, ó. Ele deu o cloro como modelo, pede para fazer com o bromo e pede para fazer com o iodo, tá? Antes de eu fazer isso, eu quero explicar para vocês por que eu coloquei esse exercício. O que acontece? Os elementos que ele coloca, que são o cloro, o bromo e o iodo, eles são da família 7A. Tá? E eles são os elementos que mais têm variedade de ácido. Você vê a quantidade de ácido que tem cloro, ó, 4, sem contar o HCl, né? E eu queria comentar com vocês por que esses elementos formam tantos oxiácidos. Isso tem a ver com a camada de valência dos elementos. Os elementos que a gente está citando aqui, da família 7A, eles têm uma camada de valência assim, ó. Ó. Eles têm 7 elétrons, certo? Dos quais um elétron está desemparelhado. Então, esses caras, eles têm que fazer uma ligação covalente, que é obrigatória, só que eles podem fazer 3 dativas. Então, o que acaba acontecendo? Qual é o ácido que eles podem formar? O primeiro ácido é o HXO, que é basicamente isso aqui, ó. Esse aqui é o hipo. Então você tem o hipocloroso, você tem o hipobromoso, o hipobromoso, e você tem o hipoiodoso. Tudo a mesma coisa, tá? Aí vai uma dica, que depois a gente vai discutir isso na aula de NOx. Esse prefixo hipo, quando você olha para a fórmula, a gente associa ele muito ao oxigênio. E tá certo, pode associar, não tem problema nenhum. É o que tem menos oxigênio. Mas tem uma outra coisa que é legal de você perceber. Isso tem a ver com o NOx do elemento. Quando a gente vê aula de NOx, a gente vai ver que tem alguns elementos que têm uma variação de NOx muito grande. O cloro, por exemplo, o carbono. Então, quando esses elementos têm um NOx baixo, geralmente quando o NOx está mais baixinho, eles usam o prefixo hipo para indicar dentro do universo de NOx. Tá? Bom, aí o elemento agora ele pode fazer 3 dativas. Então agora eu começo a construir os outros. Vou construir aqui o HXO2. Quem é o HXO2? Ó, hidrogênio ionizável, tá bom? E uma dativa. E uma dativa. Aí ele já está fazendo uma dativa. Tá? Prof, como que eu sei que o hidrogênio está ligado ao elemento central? É que, na verdade, nesse caso, nessa molécula, o elemento central é o oxigênio, né? Na primeira. Agora, na segunda, o elemento central já passa a ser o X. Tá? É que no caso da primeira molécula, eu sei que o hidrogênio está ligado ao oxigênio porque ele é ionizável. Porque ele é ionizável. Ele está ligado ao elemento mais eletronegativo. Mas como é que você sabe que ele é ionizável? Porque ele é um ácido. Então, tipo, se ele é ácido, ele vai perder o hidrogênio. Se ele vai perder o hidrogênio, é porque o hidrogênio está ligado ao elemento mais eletronegativo. Quer ver uma coisa interessante? Que talvez te ajude
vai me ajudar a responder a tua pergunta. Ó. Olha para essa reação aqui. Ó. Dá uma olhada nela. Percebe que o ácido, quando ionizou, ele não perdeu os hidrogênios ligados ao carbono? Ah, Danilo, o que isso quer dizer? Que aqueles hidrogênios não são ionizáveis. Então, quando eu olho numa molécula como essa, desse ácido aqui, ó, qual é a importância de você olhar para ela nesse exercício? É perceber que para um hidrogênio ser ionizável, ele tem que estar ligado a um átomo muito eletronegativo. Especificamente o elemento mais eletronegativo aqui, que é o oxigênio. Então, quando eu venho para cá, aqui, ó, você fala assim, ó, HXO. Com certeza o hidrogênio está ligado ao O. Não tem como. E aí, nesse caso, como o oxigênio faz dupla, ele é o elemento central. Inclusive, ó, aí vai uma boa pergunta. Já que você falou em elemento central, uma boa pergunta. Qual a geometria desse ácido aqui, ó? Do HXO. Se o elemento central é o oxigênio, certamente ele vai ter geometria angular. 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 Tá? Oxigênio tem geometria angular. Vou até desenhar ela aqui bonitinho, ó. Ó. Vou fazer aqui, ó. Igual a geometria da água, né? Pronto, ó. Beleza? Aí o HXO2 também vai ter geometria angular. Tá? Ó, tá vendo o elemento central aqui que passa a ser o X, ó? Também vai ter geometria angular. Tá? Esse aqui tem geometria angular. Esse aqui já ficou mais parecidinho, né? Ó, geometria angular. Deixa eu colocar aqui também. Na verdade, é muito louca. Essa molécula aqui, ó, gente, olha que legal. Essa molécula aqui, ela tem dois elementos angulares aqui, ó, tá vendo? Então, como que seria o mais correto de eu desenhar? Essa ligação aqui, ó, eu vou desenhar ela para cá, formando uma outra parte angular, ó. Aqui os pares de elétrons do oxigênio, né, ó. E aqui os pares de elétrons do elemento X, ó. Ela seria assim a molécula, ó. Não dá nem para nomear, é tipo biangular, sei lá, não tem nome, tá? Não tem nome, tá? Beleza? Por que que sobra os pares? Porque não tem o que ligar neles, né? Ó, se você olhar para a camada de valência, ó, o cara tem 3 pares de elétrons sobrando, ó. Dan, Aqui, oi. eu perguntei, se ela é angular, por que sobra os dois pares? Eu Ah, não, tá. eu É, na não... verdade, sim. Você pode pensar que sim. Porque se não tivesse esses pares de elétrons, aí ela seria linear. Por exemplo, uma molécula que tem 3 átomos que é linear é a do CO2. Só que o CO2, que é o elemento central, ele não tem par de elétrons sobrando. Então você pode pensar desse jeito. Moléculas que têm oxigênio, tá? Moléculas que têm esses elementos que fazem duas ligações e tem par sobrando, tá? Aí, na terceira, vamos colocar o nome dos caras, né? Ácido bromoso. Esse é o bromoso. Ô, gente, eu não estou escrevendo ácido, mas é tudo ácido, tá? É tudo ácido. Bromoso e iodoso. Iodoso. Agora, eu vou desenhar o HXO3, que é o oxiácido mãe. É o ICO. É o ICO. O HXO3, gente, ele vai na mesma linha, ó. H, O, X, uma dativa e outra. Ele vai enchendo de dativa.
Aqui, a molécula passa a ser piramidal. Piramidal. Por quê? Tem um par de elétrons sobrando aqui no X, ó. Então, uma pirâmide. Seria o X aqui, uma ligação aqui, O, outra ligação aqui, O, e outra aqui, OH. Assim, ó. Piramidezinha. Detalhe que a perninha do OH ainda tem que ser um V aqui, né, ó. Ó. Essa aqui tem uma perninha para trás aqui, ó. Tá? Esse é o HXO3. Tá? Que aí você tem o brômico, HBrO3, é o brômico, e o HiO3, que é o iódico. Iódico. Tá bom? E aí, o último ácido, o que tem mais hidrogênios, ele tem a quarta ligação no elemento central. Aí ele vira tetraédrico. Aí ele vira tetraédrico, tá? Que é o HXO4. Eu já vou desenhar ele aqui, ó, gente. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ele aqui, ó. HOX, dativa, dativa e dativa. Tá? E aí a molécula é assim. Vamos desenhar aqui a geometria dela, ó. Elemento central X, aqui uma dativa para cima, uma outra para cá, uma outra para cá, saindo do plano, e o OH aqui atrás. Deixa eu colocar aqui assim. Tanto faz onde você coloca o H, tá? Não é... Eu estou colocando só para trás aqui, ó. HO. Ó. Esse seria o PER, né? O PER. PER. Então você tem o perclórico, você tem o perbrômico, e você tem o periódico. Olha lá. Beleza? Então, assim, o exercício em si, na real, gente, ele é meio bobinho. Essa coisa de ficar trocando nome. O que eu acho legal do exercício é que ele é uma oportunidade para a gente aprofundar um pouquinho mais nessa coisa de estrutura, de geometria, que é um assunto que ficou um pouquinho lá para trás, né, já, mas que a gente está tentando trazer de volta, tá? Eu sempre falo para vocês isso, eu faço questão de ficar trazendo as coisas de novo à tona, tá? Tipo, vamos lá, a gente já viu geometria. Então, por quê? Porque aquilo que a gente estava conversando hoje à tarde, poxa, eu olho para isso, o quanto eu sei disso nesse momento? É tipo de 0 a 100%. Quantos por cento eu sei do que foi comentado? Tá? Que isso é uma coisa que você vai avaliando. Puxa, eu preciso dar uma olhada nisso de volta, porque eu acho que eu não estou lembrando de muita coisa, tá? Pergunta aqui. Todos esses ácidos são monoácidos porque têm só um hidrogênio ionizável. Sim. Sim. Isso mesmo. Tudo libera só um H. E aí, olha que interessante. Quanto mais oxigênio tem na molécula, maior vai ser a puxação de elétron no elemento central, não vai? Porque, tipo, por exemplo, você pega um ácido que nem esse que tem 4 oxigênios. Esses 4 oxigênios, eles vão puxar os elétrons do elemento central. Você vai ter aqui assim, ó, gente. Olha aqui, ó. Ligação covalente polar, ligação covalente polar, ligação covalente polar, ligação covalente polar. Resultado?
esse cara aqui vai ter um NOx alto. Ele vai ter uma carga alta, o elemento central. Só para você ter uma noção, a carga desse elemento aí é mais 7, quando a gente for calcular NOx. Tá? Então, tipo, quanto mais oxigênio você tem em volta do elemento, maior vai ser a carga dele. Tá? A gente vai dizer lá daqui a um tempo, né, que ele vai estar mais oxidado. Então, agora você entende por que chama oxidado. Porque quando você vai colocando oxigênio em volta do elemento, o NOx dele vai subindo. Vai subindo. Então, o termo oxidado, ele quase que vira uma situação em que o elemento está com NOx alto. Quanto mais, tanto é que oxidação significa perder elétron. Né? Tá bom? Beleza? Podem tirar print. Questão 8. Na verdade, não sei se é 8. É 8. É 8. A ingestão, acho que essa daqui é a única questão que tem de base da lista, gente. A ingestão de hidróxido de sódio pode causar graves danos para a saúde. Irreversíveis de todo o sistema gastrointestinal e toda a mucosa com a qual tem contato. O hidróxido de magnésio, por sua vez, é usado como antiácido. Como eu explico essa diferença de propriedades? Um é extremamente perigoso, NaOH, que é considerado uma base forte, certo? E o MgOH2, que é uma base fraca. Base fraca. Tá? Então, a diferença de propriedades, né? Um composto é extremamente perigoso para a saúde e o outro composto eu uso, inclusive, como antiácido, está no fato de um composto ser base forte e outro ser base fraca. Aí você fala assim, mas Dan, o que isso quer dizer na prática? Qual é o problema? O problema é que uma base sendo forte, ela é uma base que tem grande capacidade de liberar OH-. Uma base forte, ela tem alto grau de dissociação. Certo? Então você fala, tá, mas e daí? E daí que se ela tem alto grau de dissociação, significa que numa base forte, eu tenho num ambiente onde existe base forte, eu vou ter uma alta concentração de OH-. Ou seja, a gente vai dizer, né, que é um meio fortemente alcalino. Alcalino. E é por isso que essa base é perigosa. Então, imagine qual é o problema, né, gente? Tudo no nosso organismo tem a questão do pH. A gente tinha comentado sobre isso na aula de indicadores. E aqui é um momento para a gente falar sobre isso de novo. Lembra que eu falei que a pele tem pH, a saliva tem pH, o esôfago tem pH, o estômago tem pH, enfim. Quando você ingere uma base forte, vamos imaginar que por acidente uma pessoa ingeriu NaOH. Uma criança ingeriu NaOH. O que vai acontecer? Essa base ela vai entrar em contato com a mucosa, um líquido do corpo, e vai começar a dissociar. Só que na hora que ela dissocia, ela libera um monte de OH-. E o pH daquele ambiente aumenta. E as células morrem. O pH vai matar as células. Porque as nossas células não estão acostumadas a viver nesse pH intenso. Então, o problema de uma base forte é que ela altera demais o pH.
Uma base fraca, ela vai ter baixo grau de dissociação, certo? Vai ter uma concentração de OH maior do que a de OH-, de H+, perdão. Sim, né? Lembra que a gente falou sobre isso? Todo meio aquoso tem H+ e OH-. No meio alcalino, ele é alcalino porque a concentração de OH- é maior. Então, tipo, o meio ele é alcalino, só que ele tem uma alcalinidade moderada. A gente pode pensar em alcalinidade moderada. E é justamente porque essa alcalinidade não é tão alta que a gente pode ingerir como medicamento, né? E mesmo a questão, vamos lá, né? Ele fala no texto aqui, só um comentário, que ele é antiácido e laxante. Por que ele é antiácido? Porque ele vai para o estômago e neutraliza uma possível acidez excessiva. Você está com uma azia, uma má digestão ali, porque você sente que o estômago está meio ardendo. É um desconforto que dá, geralmente, quando você exagera muito no doce, na gordura, dá um certo desconforto que é uma ardência no estômago. Bom, enfim. E laxante, mano, sabe por que ele é laxante? Porque ele irrita a mucosa do intestino. Ele desbalanceia o pH do bolo. Ele entra em contato com o estômago, dá uma alcalinizada naquele ambiente, só que o estômago, gente, ele funciona em pH 2. E, tipo, se você elevar para pH 2,5, elevar 2,5 em pH é muita coisa. E aí o estômago começa a operar num outro nível. As enzimas começam a não funcionar direito, porque o pH já não está mais no pH ótimo, a enzima perde atividade enzimática, você não consegue digerir direito o alimento, e aquilo vai causando uma irritação nas mucosas. Então é por isso que você acaba tendo esse efeito laxante, tá? É por um desbalanceamento de pH mesmo, no intestino. Intestino, estômago, né? Beleza? Acho que é isso. Podem tirar print? Massa. 9. Aqui a gente vai retomar um negocinho lá da tabela periódica e falar um pouquinho sobre reação inorgânica também. Essa questão é bem legal. Metal alcalino e alcalino terroso. Por que desse nome? Na verdade, os metais da família 1A e 2A, eles são metais altamente reativos. E o que isso quer dizer na prática? Tem uma capacidade de sofrer reações de maneira muito intensa. Por que eles têm essa capacidade? Se vocês lembrarem da tabela periódica, esses elementos, eles estão do lado esquerdo da tabela, certo? Imagina que a tela do teu computador é a tabela. Imagina do lado bem esquerdo, aqui na coluna da esquerda, tá? Família 1A e 2A. Esses elementos têm baixa energia de ionização. O que, trocando em miúdos, significa que são doadores de elétrons. Doador de elétron. Só que essa capacidade de doar elétron é tão grande, gente, que eles oxidam quase que instantaneamente no ar. Se você pegar um pedaço de sódio, o sódio ele é um metal prateado. Se você tirar o sódio, gente, uma curiosidade sobre ele é guardado
dentro de benzeno, dentro de hidrocarboneto. Ele não é guardado na água e nem no ar. Se você tirar um pedaço de sódio e colocar em contato com o ar, ele enferruja na hora. Na hora, faz... ele esbranqueia, ele fica todo esbranquiçado. Ele é muito reativo, ele tem uma facilidade de perder elétron absurda. Então, por exemplo, se você coloca ele em contato com oxigênio, ele oxida na hora. Ele oxida na hora. Quando você coloca ele em contato com água, aí ele reage de maneira muito violenta. O que acontece? Vamos pegar, por exemplo, um elemento da família 1A. Porque o que ele pede na questão é exatamente isso. Ele fala que os metais são chamados de alcalinos e alcalinos terrosos. Tal nomenclatura é atribuída à propriedade que esses elementos têm de, em solução aquosa, originarem meios alcalinos. Então, tipo, se eu pegar um metal alcalino e colocar ele em contato com água, eu vou ter uma solução alcalina. Tá? Isso acontece com o metal da família 1A e 2A. Daí o nome deles, esse daí. Ele pede para você mostrar isso. Essas reações, elas funcionam assim. Ó. Com a família 1A, vamos pegar o sódio. Ele vai reagir com água líquida. Tá? Vai reagir com água formando hidrogênio gasoso mais NaOH aquoso mais calor. Que é uma reação extremamente exotérmica. Tá? Então, ó, o sódio produz hidróxido de sódio. Tá? Vamos fazer o balanceamento dela, gente. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte. Vou balancear o hidrogênio. Para balancear o hidrogênio, eu vou botar um 2 aqui. Ó. Um 2 aqui. Tá? Quando eu ponho um 2 ali na base, eu fico com 4 hidrogênios do lado do produto. Eu ponho um 2 na água, eu resolvo. Aqui. Tá? E ponho um 2 aqui no sódio. Ó, dá uma olhada. Para balancear com o sódio do outro lado. Tá bom? É isso. Ah, Dan, e se for um outro metal? É a mesma coisa. Qualquer metal da família 1A vai acontecer isso. Se for o lítio, vai dar hidróxido de lítio. Se for potássio, vai dar hidróxido de potássio. Tá bem? Quando o elemento é da família 2A, a reação é a mesma. Só que a fórmula da base muda. A fórmula muda. Por exemplo, pega lá o cálcio. O cálcio. O cálcio com água vai dar hidróxido de cálcio. Vai dar hidrogênio. Mais. Só que como o cálcio é da família 2A, ele vai formar a carga 2+. Então forma CaOH2. Mais calor. Tá? Essas reações, gente, elas são altamente explosivas. Por quê? Porque você está gerando calor, você está gerando hidrogênio, que é explosivo, e você está liberando isso na atmosfera, que tem oxigênio. Tá? Tem vários vídeos no YouTube onde a pessoa pega um pedaço de sódio e põe na água. A reação é explosiva, violenta mesmo. Se faz numa tigelinha pequena, a tigelinha explode. Tá? Tem um vídeo, inclusive, no YouTube, esse povo sem noção. O cara pega um pedaço de sódio e joga num lago, dentro do lago. Uma pedra de sódio e joga dentro do lago. Aí imagina o que aconteceu, né? Depois procura lá no YouTube que vocês vão ver, bem legal o vídeo. A pedra fica, tipo, explodindo. Ela fica pulando assim. Ela encosta na água, aí explode. Aí cai. Cai na água de novo, explode. É muito louco. Podem tirar print, gente.
Próxima. Acho que essa aqui é a última, inclusive, né? Ah, não, tem mais uma aqui. Tem essa daqui. Tem a 11. Essa questão 10, na real, a gente já fez ela algumas vezes durante a aula. Ele pede para montar a estrutura do H3O+, e do OH-. Então, vamos lá. Esse exercício tem um motivo também dele estar aqui. É para lembrar, e eu já posso usar essa palavra, porque a gente já falou sobre isso, a autoionização da água. Desde a aula de indicador, eu venho dizendo para vocês que a água, ela autoioniza. Daí que vem essa história de dizer que sempre na água tem H+ e OH-. Como que esse processo acontece? Essa autoionização, ela acontece, a gente já falou algumas vezes, com 2 moléculas de água. A reação acontece entre uma molécula e outra. É bizarro. O que acontece? Uma molécula vai atuar como ácido. Por quê? Porque ela vai perder um H+ para outra. Tá? A molécula que vai receber o H+, vai virar o hidroxônio. Então, veja. Ó, a molécula de água mais aquele H+ vão se transformar em H3O+. Que é o que a gente popularmente chama de H+. Outro dia um aluno me perguntou no Zap sobre essa discussão do H+. Ela estava conversando com uma amiga, e falou: professor, a gente estava falando sobre o H+, né? Que o H+ livre, ele não existe. Livre. Para você fazer um H+ existir, ela até me trouxe essa informação e eu confirmei para ela. Ela falou: professor, eu li na internet que eu consigo ter H+ só no vácuo. A única forma de você isolar um H+ é não colocar nada perto dele. Porque ele é extremamente reativo. Então, quando a Arrhenius fala que o ácido libera H+, ele está dizendo que o ácido solta o hidrogênio. Ok. Mas esse hidrogênio não fica livre na água. Tá? E a pergunta dela me veio porque na biologia você tem vários processos bioquímicos que envolvem transferência de H+. E vocês podem perceber que quando tem transferência de H+, tem sempre um transportador. Ou é um FAD, ou é um NAD. Então, tem sempre uma molécula para carregar o H+, porque ele não fica livre. Mano, e na célula tem água. Se você deixar o H+ livre, ele gruda na água. Tá? Sabe como é que a biologia chama o H+? Talvez alguns de vocês saibam. Próton. Próton. O H+ é chamado de próton. Então, por exemplo, na biologia, você ouve muito falar em aceptor de próton, doador de próton. Quando alguém falar doador de próton na tua frente, entenda que ele está falando, é um ácido. Quando você ouvir falar aceptor de próton, entenda que aquilo é uma base. Ele está atuando como um consumidor de H+. Na bioquímica, gente, base é tudo que consome H+. Não tem esse negócio de OH-, tá? Isso é para Arrhenius, tá? Por exemplo, essa molécula de água, ela é uma base, ó. Porque ela está consumindo H+, tá? Talvez alguns de vocês lembrem no cursinho desse ponto da matéria de química, que é a teoria de Bronsted e Lowry. Teoria de Bronsted e Lowry. Mas você não precisa saber que essa teoria se chama de Bronsted e Lowry. Você precisa olhar para essa reação e começar a mudar o teu jeito de enxergar o que é uma base. Tá? Quando você fala que base é tudo que libera OH,
Você está dando uma definição. Ok, ela está certa. Mas tem uma definição um pouco mais ampla, que nós vamos depois discutir na aula de sal. Base, para nós, na química, também pode ser tudo que consuma H+. Consumiu H+, é base. Pronto. Tá? E aí, o que acontece com aquela molécula de água que atuou como ácido? Essa daqui, ó. Essa. Ela vira OH-. H- no oxigênio, né? Aqui. Tá? OH-. Tudo bem? Beleza, gente? Essa reação também é reversível. Tá? E aí eu vou dar uma informação para vocês. Tá? Uma curiosidade. Curiosidade. Por enquanto, tá? Em cada 1 litro de água, sabe quantas moléculas ionizam? 10 elevado a -7 mols ionizam. O que isso quer dizer? Que a água praticamente não ioniza. Mas ela ioniza. Ela ioniza. Tá? Só uma curiosidade, porque esse 7 aqui, ó, daqui a alguns meses vai virar pH. Esse expoentezinho aí. Mas isso é uma outra história, para um outro momento. Podem tirar print aí, gente. Questão número 11. O grau de ionização de um monoácido é 5%. O grau de ionização de um monoácido é 5%. Ao dissolver 2 vezes 10 a 23 moléculas desse ácido na água, pede-se quantas ionizam, quantas não ionizam, quantos H+ tem, quantos ânions tem e o número de mols por litro desse ácido. Na verdade, não dá para responder essa pergunta aí, a não ser que a gente considere um volume. Então vamos tentar entender o que acontece. Imagina um ácido qualquer, do tipo HX, que vai ser colocado na água e vai liberar H3O+, mais um X-. Só que eu coloquei lá dentro uma quantidade de moléculas. 2 vezes 10 a 23 moléculas. Peraí, deixa eu colocar mais para cá. Só colocar aqui, porque eu vou ter que fazer uma tabela. Eu vou querer fazer uma tabela. Ó. Beleza. Só que ele fala que 5% ioniza. 5% ioniza. Então, para responder o item A, eu faço uma regrinha de 3. Ora, 2 vezes 10 a 23 corresponde a 100%. Quantas moléculas ionizam para 5%? Tá? Isso vai dar 10 vezes 10 a 23. 10 vezes 10 a 23. Dá 10 a 22. Dividido por 10 ao quadrado. Dá 10 a 20.
ionizadas. Tá? Beleza? Agora, gente, e o resto das moléculas? E o resto? Elas estão não ionizadas. Sim, pode falar. Será que eu fiz conta errada? 10, deixa eu ver se não. 10 a 24. Ah, verdade, 10 a 24. E vai dar 10 a 22. Eu fiz errado a conta. Aqui, ó. Aqui é 10 a 24. Obrigado, Ana. 10 a 24. Dividido por 10 ao quadrado. Aí aqui no resultado dá 10 a 22. 10 a 22. Agora tá certo, né? Deixa eu apagar esse doisinho daqui. Pronto. Obrigado. Opa. Oxi. É uma quantidade bem pequena. Tá vendo? Mas bem pequena. O resto das moléculas não ionizaram. Não ionizaram. Tem um monte de HX lá dentro. Se a gente pudesse visualizar a solução, a gente ia ver um monte de HX lá dentro. E só um pouquinho disso aqui, ó, do X-. Tá? Para o item B, a quantidade que não ioniza é 95%. Então, é 2 vezes 10 a 23, é 100%. X é 95%. Tá? Vai dar 1,9 10 a 23, eu acho. Deixa eu só conferir para ver se eu não faço conta errada de novo. É 1,9, né? Mesmo. Então dá 1,9 10 a 23 moléculas. Isso é o item B. Tá? Isso é o item B. C. Quantos cátions H+ tem lá dentro? Aqui, quando ele fala H+, nós estamos falando do quê? Disso aqui, ó. Tá? Ai, professor, mas eles fazem isso, às vezes eles chamam de H3O+, às vezes eles chamam de H+, é um saco. É isso mesmo, tá? Ô, gente, vamos pensar um pouquinho? Olha só, esse ácido, se eu fosse classificá-lo como a gente já fez em outros momentos, eu diria que esse é um monoácido. Porque ele libera só um hidrogênio. Então, pera um pouquinho, ó. Quantas moléculas ionizaram? 1 vezes 10 a 22. 1 vezes 10 a 22. Se cada uma molécula liberar um H3O+, aquela história da proporção que a gente fez lá na aula de mol, lembra? Se uma molécula solta um hidrogênio, quando essa quantidade de moléculas aqui ionizar, ela vai liberar a mesma quantidade, não só de H+, como também vai liberar essa mesma quantidade aqui de ânions. Aqui. Tá bom? Então, na verdade, isso aqui é a resposta do item C, ó. Quantos cátions tem? 1 vezes 10 a 22. Quantos ânions tem? 1 vezes 10 a 22. Tá? Beleza? Tranquilo? O item E, gente, na verdade, essa pergunta ela tem que ser corrigida. Ela não está uma pergunta adequada.
eu quero, no item D, deixa eu colocar aqui. Opa, deixa eu colocar, apagar um negócio. O número de mols desse ácido. O número de mols. Tá? Não tem por litro. Esse por litro não tem como a gente fazer porque não tem volume. Tá. Quantas moléculas o cara colocou de ácido na água? A quantidade de moléculas de ácido na água foi essa daqui, ó. Tudo bem? Quando ele pergunta a quantidade de mols desse ácido, eu vou calcular a partir do que ele colocou na água. Não me interessa se o ácido está ionizado ou não está. Porque, claro, né? Lá dentro tem uma parte que ionizou, que foi 5%. Tem uma outra parte que não ionizou. Mas na hora que ele colocou o ácido na água, você tinha várias moléculas. Então, eu vou pegar aquela quantidade de moléculas e calcular. Aí é tranquilo, né, na verdade. Vou colocar aqui o item E, ó. Se eu tivesse 1 mol de moléculas, eu teria 6 vezes 10 a 23. Quantos mols eu tenho para 2, 10 a 23? É 2, 10 a 23, né? Tá. Beleza? Multiplica em cruz. Vai dar 1/3, né, gente? Sim, meio que rapidamente, ó. Porque vai ficar 2, 10 a 23 sobre 6, 10 a 23. Cancela os 10 a 23. N vai dar 1/3 de mol. Tá? Se for uma prova de múltipla escolha, por exemplo, que você tem que fazer essa conta, provavelmente vai vir arredondado. Tá? Beleza? Também aqui a gente traz de novo aquela aula de mol, aquela aula de proporção que a gente trabalhou, tá? Dentro do contexto de ácido, misturando os conteúdos, tá? Para ir acostumando a cabeça de vocês com essa mistureba de assunto, tá? Que eu sei que incomoda um pouco, beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Volto. Tá? Eu quero saber se tem alguma pergunta deste exercício. Tudo certo? Maravilha. Então a gente encerrou a parte de ácidos e bases com os exercícios aqui, tá?